Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. O que eu vou falar para você nesse momento vai te ajudar muito. Fique atento a essas palavras. São palavras de fé e que estarão motivando você, inspirando você, ativando a fé que já está dentro de você. Todo ser humano já tem uma partícula de fé dentro dele. Precisa ser desenvolvida. E o título eu quero colocar o seguinte: dize somente uma palavra. Olha só que interessante esse texto. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Vamos crer neste momento, meu querido e minha querida ouvinte, você que está realmente recebendo esta palavra, que está nos acompanhando aqui na íntegra, ou apenas você que vai ouvir apenas esta palavra e a oração no final. Vamos crer que neste momento que você está me ouvindo, se alguém da sua família, ou você mesmo, ou alguém da sua família, um amigo, um vizinho, está enfermo, vamos crer que juntando a minha fé com a sua fé, vamos crer que essa pessoa será curada hoje, se ela está precisando de uma cura, de uma doença, de uma enfermidade, de um mal, ou precisando de uma recuperação pós-cirurgia. Ou seja, vamos crer nessa palavra. Interessante que esse texto que eu li, de Mateus capítulo 8, eu li do verso 5 ao 13, interessante que nos apresenta aqui um encontro marcante, sim, um encontro marcante entre Jesus e um centurião romano. Um homem que, aos olhos religiosos da época, ele estava fora da aliança, fora da tradição e fora, vamos assim dizer, fora do lugar espiritual correto. Assim, minha gente, preste bem atenção nisso aqui, assim, ainda assim, ele se torna um dos maiores exemplos de fé registrados aqui nos evangelhos. Primeira coisa, preste atenção nisso aqui. A fé que se manifesta na intercessão. A fé que se manifesta na intercessão. Esse centurião aqui não se aproxima de Jesus por uma necessidade própria, não. Mas ele se aproximou de Jesus pela dor de outra pessoa. Ele diz assim: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Por isso que é esse título aqui, esse subtítulo, a fé que se manifesta na intercessão. Ou seja, o centurião não estava pedindo nada para ele, mas ele estava pedindo para o seu criado. Ele estava pedindo por outra pessoa.
Isso é muito lindo quando a gente tem isso na nossa vida. A gente faz aquelas orações que a gente pede pra gente, e está correto. Mas aquele momento também que você lembra de alguém, alguém pediu, fulano, olha, fulano de tal não está legal, nas suas orações inclua o fulano de tal, e você é solidário, você usa a sua fé para pedir a bênção de Deus para outras pessoas. Eu tenho recebido constantemente, vocês sabem disso. Há mais de 21 anos aqui no rádio a gente recebe pedido de oração todos os dias, e está tudo certo, porque a gente divulga aqui, né, um WhatsApp, um Instagram, para que as pessoas peçam, a gente está aqui para ajudar. E eu sei que do outro lado tem muita gente também que se envolve na intercessão. São pessoas também que se compadecem do próximo e ele ora. E uma oração com fé vale mais do que dinheiro. Uma oração pode mudar o destino de uma pessoa. De fato, isto acontece, claro. Interessante aqui que a fé verdadeira, ela nos tira do centro e nos leva a interceder. Exatamente. Há pessoas que não conseguem ir até Jesus, mas podem ser alcançadas pela fé de alguém que vai orar por elas. Veja você que está me ouvindo. Você não conhecia Jesus. Você acreditava em Deus, porém não tinha tido um encontro com Jesus, mas certamente alguém já estava orando por você. Talvez você nem saiba quem orou por você. Às vezes outros já sabem. Me lembro que essa história na casa da minha esposa, mas eu creio que não é problema eu contar aqui, que é coisa boa, mas ela morava em Apucarana, num bairro lá, e do lado da casa dela tinha uma vizinha. E a vizinha dela era uma pessoa de fé, uma pessoa temente a Jesus. E essa vizinha, olha que interessante, ela orava. Olha, preste atenção nisso aqui. Ela orava para que a família da minha esposa se convertesse. Olha que interessante. Ela era jovem, né? Solteira, claro. Né? Sabe quando a gente foi descobrir isso? Quando a minha querida mamãe faleceu em 2012. No funeral, essa abençoada conhecia minha mãe e ela foi lá no funeral. E lá ela disse, aí a minha esposa, a Eva, a viu lá e reconheceu, olha, a minha vizinha. E aquela vizinha, ela dizia assim, ó, nas minhas orações, eu orava por vocês, eu orava por os nossos vizinhos, para que Jesus fizesse uma obra no coração de vocês. E Jesus fez uma grande obra na Eva. E a obra foi tão grande que Jesus salvou a vida dela. E após ela ser salva, após ela ter um encontro com Jesus, primeiro ela encontrou Jesus, depois encontrou eu. Olha que legal. Tá vendo como é que a oração funciona? E eu já era um cristão. Fruto de oração de uma vizinha. Conta-se a história. Então, meu amado, você não sabe, talvez, o poder que é a oração intercessória, que é quando você ora por alguém. Eu vou te ensinar uma coisa. Você não precisa pegar a dor da pessoa, mas você tem que orar e colocar nas mãos de Deus. Ser o intercessor não é necessariamente você pegar o problema da pessoa, é você apresentar a Deus o problema daquela pessoa, mas você vai estar em oração. E a oração tem poder. Então você que ora para que vidas sejam salvas, curadas, continue orando e confiando em Deus. Deixa Deus agir. Deus age na hora certa. A nossa parte é confiar. Então, há pessoas que não conseguem ir até Jesus, mas elas podem ser alcançadas pela fé de alguém que vai orar por elas. Às vezes você está pensando, eu oro tanto e não estou vendo resultado. Engano seu. Eu posso falar, experiência própria. Quantas vezes eu falei, Deus do céu, meu Deus. Tem hora que parece que a gente não vê resultado do trabalho. Aí Deus começa a permitir algumas conexões. Começa a chegar coisas, informações de várias partes. Esses tempos atrás, eu estava vendo um casal, de repente eu vi aquele casal numa programação de rádio, numa certa cidade no Brasil. Eu falei, esse casal parece que eu conheço, assim, mesmo à distância, parece que eu lembrei alguma coisa. Aí lembrei que há mais de 10 anos atrás, eles fizeram um curso comigo online, e orei por eles e tal. E o que aconteceu? De tanto eles nos ouvirem aqui no rádio, eles também se tornou um casal que ministra a palavra de Deus através do rádio aqui no Brasil. E Deus começou a me mostrar várias pessoas, frutos do agir de Deus através do ministério que Deus nos deu. Você está entendendo?
Com você não é diferente. Deus está dizendo para cada um de nós, para você, meu querido, você que talvez não está tão alegre quanto deveria estar, porque talvez você está achando, eu não estou sendo reconhecido, ninguém me vê, ninguém me enxerga, parece que na empresa entra um novato, é promovido, eu não. Tipo assim, coisas que acontecem no ser humano, né? De às vezes a gente achar que está deixando de lado. Se você está me ouvindo, já é um sinal que Deus não te deixou de lado. Eu tenho certeza disso. Entendeu? Quero informar a vocês que eu sou ser humano igual a você. Tenho sentimentos, vontades, desejos. Às vezes está super alegre, às vezes tem um dia que não está tão alegre. Tá? É isso. Aqui jamais passei uma visão de um super-homem. Não, eu não sou super-homem, não. Eu dependo da graça de Deus. As misericórdias do Senhor. Tá entendendo? Então, quando você entende essas coisas, você vive melhor. Viver melhor não é viver isento de algum problema. Mas você navega na vida melhor, porque a presença de Deus te sustenta. Então, a fé que move o coração de Deus é aquela que se compadece, que clama e que não se conforma com o sofrimento alheio. Então, você quer mudar o seu bairro? Eu vou tentar falar por código aqui. Quem for inteligente vai pegar. Que a gente tem que saber falar, às vezes, dependendo do assunto, né? Mas, às vezes, você mora num lugar e você fala, nossa, tão gostoso morar aqui, mas eu tenho um vizinha, mas esse é meio esquisito e faz umas coisas esquisitas e tal. Então, você tem que orar para que ele se converta, se é o caso. Ou pedir para Deus abrir os teus olhos, porque você tem que ter o olhar de Jesus. O olhar de Jesus é um olhar de misericórdia, de compaixão e não de julgamento. É isso, está faltando em muitas famílias o verdadeiro amor de Jesus. Quando ele olha para aquele vizinho que coloca o som alto, ou para aquele vizinho que faz umas coisas esquisitas aí, né? Porque a gente recebe essas informações. Eu estou falando de coisas reais. Teve gente, uma vez, nós instruímos uma família, aquela pessoa estava querendo vender a casa, uma casa bacana, bonita, legal, casa da própria pessoa, tudo certinho ali, e ela, não, eu tenho que ir embora daqui. Mas por quê? A pessoa dizia, não, a vizinha aqui é insuportável, não sei se ela é perturbada e não sei o quê. A gente começou, quando eu falo a gente, eu e a pastora Eva começamos a instruir essa família. Olha, você tem que fazer assim, né? Começa a abençoar essa pessoa, ignora algumas coisas que ela fala, né? Às vezes ela não está legal, não está bem e tal. Para a glória de Deus. O que aconteceu? A vizinha mudou. Não da casa, continua ali, mas o comportamento, ela foi transformada, Deus agiu. E essa família continua na mesma casa. E se Deus não tivesse usado a gente para falar aquilo para aquela pessoa, ela tinha feito um mau negócio, ela ia vender a casa dela, ia se dar mal. A gente sabia que a pessoa ela ia sair desnecessariamente daquele lugar. Mesma coisa às vezes no trabalho. Às vezes você trabalha numa empresa, trabalha num negócio, e é um empregado, está ali batalhando, e às vezes enfrenta um problema ali, com um funcionário, com um colega de trabalho, alguma coisa ali, com o superior, com o gerente, sei lá. Você tem que ver primeiro você tem que ver. Se você está errando, faça a coisa certa. Se você está tudo certo, então não é por isso que você vai pedir, vou sair daqui porque estão me perseguindo. Não, pelo contrário. Isso aí, muitas vezes, é a armadilha de Satanás, do diabo, para você não ficar empregado. Aquelas pessoas. Eu trabalhei durante 10 anos da minha vida, eu me dediquei a recursos humanos. 10 anos. E naquele momento que eu trabalhava, naquela época, era tudo manual. Era registro em carteira profissional, eu que escrevia, tinha que preencher a carteira profissional com a caneta, preencher o livro de empregados, né? Hoje está tudo mais na internet, mais assim, computador e tudo mais moderno, mas antes tudo manual. Eu olhava as carteiras. Tinha gente que só ficava 2 meses no trabalho e já saía, não parava em lugar nenhum. Não parava. Às vezes não era porque foi demitido, não parava, não tá bom que eu vou saindo. Então, às vezes tem pessoas que não criam raízes, né? Então, às vezes você tem que ser mais convicto, porque às vezes você fica, vai para cá, vai para lá e não para em lugar nenhum, pode notar, você não está crescendo, você não está nem prosperando no teu trabalho, nos teus negócios, porque você não cria raízes. Você tem que descobrir qual que é o teu negócio, qual que é o teu nicho, qual que é a tua área, qual que é o teu negócio. Então, se dedique, faça o teu melhor. Estou aprendendo ainda, então. Aprenda, seja humilde para aprender, porque na realidade
eu acredito que todos nós, mesmo você que tem mais experiência de vida, todos nós somos aprendizes. Estamos aprendendo. Só que a gente tem que aprender, mas tem que crescer, tem que evoluir. Entendeu? Prosseguindo aqui. Segunda coisa, a fé que reconhece quem é Jesus. A fé que reconhece quem é Jesus. Quando Jesus se dispõe a ir até a casa ali do centurião, o centurião responde: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Interessante aqui, queridos, que aqui nós vemos um equilíbrio aqui muito precioso. Fé com humildade. Aquele homem tinha fé, mas teve humildade. Por quê? Ele reconhece sua limitação, mas ao mesmo tempo a grandeza de Jesus. Que lindo isso aqui, né? Fé não é arrogância espiritual. Preste atenção nisso aqui, se tiver algum arrogante espiritual me ouvindo. Fé não é arrogância espiritual. Fé é saber quem somos e principalmente saber quem Cristo é na nossa vida. Entendeu? Porque às vezes por aí anda muitos arrogantes da fé. Nossa, quando eu detecto um arrogante da fé, eu saio até de perto. Porque arrogante da fé é insuportável. Tem que se converter. Os arrogantes da fé. Entendeu? Uma arrogância muito, muito ruim. Terceira coisa, a fé que confia no poder da palavra. Palavra, aqui está falando da palavra de Deus, palavra de Jesus. Interessante aqui que o ponto mais alto aqui da narrativa está nessa declaração aqui, ó. Aquele homem disse para Jesus: mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Ele não pediu para Jesus ir lá, colocar as mãos sobre o doente. Ele não pediu para Jesus fazer uma oração longa. Ele falou: Jesus, diga só uma palavra, só uma palavra, que o meu criado ele vai ser curado. Olha que lindo. Meu Deus, é tão forte essa palavra. Que lindo essa história, né, que aconteceu no ministério de Jesus e através desse centurião de Cafarnaum. Muito interessante. Isso aqui ensina muita coisa, minha gente. Muito interessante. Interessante que o centurião, ele entende algo profundo. Jesus não depende de presença física para agir. Preste atenção nisso aqui. Jesus não depende de presença física para agir. Sua palavra carrega autoridade, sua palavra carrega poder, sua palavra carrega vida. Assim como Deus criou o mundo pela palavra. Deus disse: haja luz. E houve luz. Só lê o capítulo 1, você vai ver ali. Deus, através da palavra, criou todas as coisas. E Ele continua restaurando, curando e transformando pela mesma palavra. Então, quando confiamos na palavra de Cristo, mesmo à distância, mesmo sem sinais visíveis, estamos exercendo uma fé madura, uma fé firme, uma fé sobrenatural. Recebe esta palavra? Eu creio que você está sendo curado por esta palavra. Você está sendo tocado pelo poder da palavra. Eu creio que através, quando a gente ministra uma pregação, um ensinamento, uma instrução espiritual, a palavra tem poder e a pessoa é curada. Está entendendo? Através de uma boa palavra como essa aqui. Outra coisa importante, a fé que entende autoridade espiritual. Aquele centurião, ele usa a sua experiência militar para explicar sua fé. Ele diz assim: pois também eu sou homem, sob autoridade. Então aquele centurião, ele reconhece que Jesus está sob a autoridade do Pai, que tudo lhe obedece. Então, queridos e queridas ouvintes, fé é compreender que Jesus governa sobre enfermidades, crises, circunstâncias e também impossibilidades. Onde Ele ordena, algo acontece. Então, creia. Creia nesta palavra. Creia nesta palavra. Jesus, ele diz para o seu povo: eis que vos dou poder e autoridade.
infelizmente, muitos filhos e filhas de Deus, eles não sabem o poder que eles têm através da palavra de Deus. Então, quem sabe você está descobrindo hoje. Leia mais vezes esse texto. A gente está fazendo uma análise aqui de Mateus capítulo 8, do verso 5 ao 13. Anote esse texto, leia, releia, medite, viu? Porque onde o Senhor ordena, vai acontecer. A provisão vai chegar. A vitória vai chegar. Vai acontecer milagres. Vai acontecer provisão. Isso é a fé. Outra coisa, a fé que surpreende Jesus. O texto diz que Jesus se maravilhou. E Jesus fez aqui uma declaração. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha só. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Gente, isso aqui é um baita do ensinamento. Isso aqui nos ensina que fé não é privilégio de posição religiosa, mas de coração rendido. Muitos que se acham dentro, né? Muitos que se acham dentro podem perder a essência, enquanto outros, considerados de fora, eles acessam o reino pela fé. Eles acessam o reino pela fé. Quantos e quantos me vem à mente agora um outro texto, que seria uma outra pregação, mas se veio na minha cabeça aqui, eu creio que é de Deus. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, né? E geralmente sempre fala sobre o filho pródigo, o mais novo, que pede a herança e sai para o mundão e gasta tudo, né? E dali um tempo ele perde tudo, fica na miséria, fica numa situação deplorável. Mas ele lembrou, ele disse, olha, mas na casa do meu pai, até os funcionários do meu pai comem do bom e do melhor, eu vou voltar para lá. Então ele volta. Essa é a parte que a maioria fala. Mas quando ele chega lá, o pai ficou feliz e tudo, e aconteceu algo extraordinário ali. Mas a Bíblia diz que o irmão dele, o mais velho, que não saiu de casa, o mais velho que não pediu herança para gastar, ficou lá ajudando o pai. O mais velho chegou, escutou aquela festa, aquele barulho e perguntou pro empregado, o que está acontecendo aí? O teu irmão, ele chegou, voltou para casa. Aquele filho mais velho ficou indignado, ele não gostou. E foi falar com o pai dele, pai, eu te sirvo, eu faço isso, faço aquilo outro, o senhor nunca deu festa para mim, nunca fez nada. Puxa, eu estou aqui, esse teu filho aí, não é nem irmão dele, geralmente é assim em família, né? Quando dá uns problemas, eles falam assim, esse teu filho aí, né? Essa tua filha, esse teu marido. Você está rindo, né? Então, aí ele falou, esse teu filho aí, gastou tudo e agora vem. Aí o pai dele falou, mas filho, você tem tudo aqui, tudo é teu, você pode fazer festa, tá tudo certo. É que teu irmão estava perdido e foi achado, foi encontrado. Então o que eu ensino com isso? Por que o Espírito Santo me faz lembrar isso aqui? Porque existem muitos filhos e filhas de Deus que não fizeram como o filho pródigo, mas estão insatisfeitos dentro da casa do pai. Tá cheio assim, tem de monte. Isso está bem fácil de diagnosticar nos dias atuais. Cheio daquele que não foi, que não fez, que não esbanjou, que não foi para as coisas erradas do mundão aí, e ficou na casa. Mas está insatisfeito, está triste, porque não sabe o direito dele que ele tem ali. Está entendendo o que Deus está falando? É muito forte esse negócio aqui. Para a gente concluir, para a gente orar, outro item interessante, a fé que produz resultado imediato. Jesus conclui dizendo, vai, e como creste te seja feito. Uau! É isso aí, amado. Vai, e como creste te seja feito. Então, o que eu aprendo aqui? Que a fé gera resposta. A fé gera resposta. A fé abre caminho para o agir de Deus. E o texto afirma, naquela mesma hora, o seu criado sarou. Então, gente amada, gente da fé, gente que me ouve, quando confiamos na palavra de Jesus, o milagre não é uma possibilidade distante, é uma consequência natural. Que forte isso aqui, né? Vou repetir aqui. Quando confiamos na palavra de Jesus, o milagre não é uma possibilidade distante, é uma consequência natural. Essa palavra de hoje, gente, ela nos desafia, sabe? A crer além do que vemos.
ela nos desafia aqui a confiarmos mais na palavra do que nas circunstâncias. E entender que a autoridade de Jesus continua a mesma. Hoje, minha gente, hoje, assim como naquele dia em Cafarnaum, uma única palavra de Jesus é suficiente para trazer cura, trazer restauração e trazer vida, e vida com abundância. Portanto, creia, confie, declare: Senhor, dize somente uma palavra. Meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por este devocional, por esta reflexão, por esta mensagem de fé, por esta palavra que nos encoraja, que nos dá ânimo, que nos traz boas perspectivas e uma visão mais ampla de tudo aquilo que o Senhor está fazendo, ainda fará através de nossas vidas e através do poder da Tua palavra, que é viva e eficaz. E para aquilo que a Tua palavra é dita, designada, ela não volta vazia, mas prosperará naquilo que o Senhor tem enviado a Tua palavra. Senhor, eu declaro mediante esse texto e esse ensinamento, um momento de cura neste momento. Que os enfermos sejam curados. Pessoas que estão em hospitais me ouvindo, pessoas que estavam ontem no hospital e hoje está em casa me ouvindo, ou que está fazendo um tratamento médico, está fazendo uma bateria de exames. Meu Deus, libera o teu favor como o Senhor liberou na vida daquele centurião, abençoando o seu criado, curando imediatamente, porque aquele homem que pediu teve fé. Então, através da minha fé, junto com a fé do ouvinte, manifesta o teu poder, Pai, para milagres criativos, milagres incríveis acontecendo no dia de hoje, porque estamos declarando para este ano o ano do extraordinário do Senhor, extraordinário de Deus, que é justamente o sobrenatural, o teu agir acontecendo. Nós apresentamos no altar da intercessão todos os pedidos que estão chegando neste momento, ou que aqueles que ainda chegarão. Deus, libera o teu favor de cura, de libertação, de restauração, e nós repreendemos todo espírito de enfermidade, repreendemos todo espírito de miséria, todo espírito de murmuração, todo espírito de rebeldia, todo espírito da escassez, todo mal bata em retirada agora, em o nome de Jesus de Nazaré. Nós declaramos cura, salvação, libertação, restauração, provisão chegando neste lar, a provisão do trabalho, a provisão do emprego, a provisão do salário, a provisão do Prolabore, a provisão de um grande faturamento nessa empresa, no comércio, na indústria, no agronegócio, nos prestadores de serviços. Meu Deus e meu Pai, nós entregamos tudo e todos nas tuas mãos, na confiança da vitória, em nome de Jesus. Abençoa a água que eu separei, que o ouvinte separa também, que após essa oração se torne um remédio espiritual. Que a tua paz reine em nossos corações. Abençoa, Senhor, a cidade de Curitiba, o estado do Paraná e a nação brasileira, Pai, que tem passado dias de grandes turbulências, ó Pai, mas que a tua misericórdia seja sobre este país e cremos que o Senhor está no controle de tudo e haverá corretivo, haverá correção e cremos que o Senhor está agindo e essa nação é forte porque o Senhor tem planos maravilhosos para a nação brasileira. Assim oramos pelo Brasil e por todos os ouvintes de qualquer parte do planeta Terra que me escuta, sejam abençoados e protegidos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Pai, abençoa também aqueles que são semeadores do nosso ministério, aqueles que semeiam a sua semente, ou aqueles que vão começar a partir de hoje. Pai, libera o recurso para que eles tenham a semente, para que eles sejam semeadores fiéis. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico. E eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso.
Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é a minha esposa, somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!